Olá, seja bem-vindo ao canal DBA Brainstorm. Eu sou Silas Mendes, formado em banco de dados e certificado SQL Server. Hoje continuamos com a série Virei DBA e agora? O tema desse vídeo é Agendando tarefas no SQL Server. Quando nós falamos em agendamento de tarefas no SQL Server, existem alguns pré-requisitos que você deve se atentar. O primeiro deles, só é possível agendar tarefas no SQL Server se você estiver utilizando uma edição Standard ou superior, tá legal? Por quê? Porque o serviço que é responsável pela gestão das tarefas agendadas, ele não está disponível, por exemplo, na edição Express. Então, este é o primeiro requisito. O segundo, o SQL Server Agent, que é justamente o serviço aí que nós acabamos de referenciar aí, que só está disponível a partir da edição Standard. Esse serviço tem que estar iniciado, ele tem que estar rodando. E um outro ponto, quando você fala em agendamento de tarefas no SQL Server, você pode querer ser notificado caso, por exemplo, a sua tarefa não seja executada com sucesso, tá legal? Então aí quando isso acontecer, o SQL Server vai te enviar um e-mail, tá legal? Ou algum tipo de notificação para que você saiba, né, que aquela tarefa agendada não ocorreu com sucesso, tá bom? Enfim, para utilizar essa funcionalidade, você precisa ter configurado previamente o database mail, tá legal? Que será assunto para um próximo vídeo nosso, tá? Então, é basicamente isso aqui que você precisa para começar a agendar suas tarefas no SQL Server. Mas agora a gente precisa entender um pouquinho a dinâmica e os conceitos envolvidos aí para a gente criar um agendamento de tarefa no SQL Server, né? E aí nós começamos pelo primeiro conceito, que é o job. O que é o job? O job nada mais é do que aquela tarefa que você quer automatizar. Então, se você quer realizar um backup às 3 horas da manhã, então, na realidade, o que você quer é criar um job que realize esse trabalho para você, tá bom? Então, esse job vai ter a responsabilidade de executar esse backup. O step são as etapas do seu trabalho, as etapas da sua tarefa. Então, vamos buscar aqui um exemplo bem básico. Se você quer fazer um omelete, você não pode simplesmente pegar o ovo e jogar na frigideira sem antes quebrar o ovo, tá legal? Por quê? Porque existe uma sequência de passos para você fazer isso. E mais importante, existe uma ordem de como esses passos devem ser executados. Então, os steps são os passos, né, que você, da forma como você vai quebrar o seu trabalho, da forma como você vai dividir o seu trabalho. Outro ponto, o schedule. O schedule é a grande sacada aí, né? Porque ele é o agendamento da tarefa. Se você quer criar um job que vai executar um backup, né, às 3 da manhã, se você não associar um schedule a esse job, né, se você não agendar essa tarefa, né, ele não vai executar. Então, você vai precisar executá-lo manualmente. Então, o que é o schedule? O schedule é o agendamento da tarefa. É quando você diz para o SQL Server, olha, eu quero que este trabalho seja executado X horas. Então, este é um outro conceito muito importante. Por último, nós podemos falar aqui do operator. O que é o operator? O operator é o sujeito ou grupo que vai ser notificado quando um trabalho for realizado, ou quando um trabalho ocorrer com sucesso, ou quando um trabalho ocorrer com uma falha. Basicamente são esses 4 conceitos importantes para você que quer começar a agendar tarefas no SQL Server, tá bom? No próximo slide aqui, nós vamos começar a nossa demonstração e vamos demonstrar aqui como criar um job que colete informações de espaço disponível em disco, né? Aqui nós vamos fazer um link com a última apresentação do nosso amigo Altair, onde ele falou da importância de termos um baseline, tá? Então, naquela ocasião, ele mostrou como você pode extrair informações para saber quanto você tem de espaço disponível nos seus discos, né? Mas ele não mostrou a forma de como fazer isso automatizada, a forma automatizada de fazer isso, tá legal? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar um job que vai executar aquele código, tá? E esse job vai rodar periodicamente. Então você vai poder acompanhar, né, na sua instância SQL Server como é a evolução do consumo do espaço em disco, tá legal? É mais ou menos essa a ideia. Para nossa demonstração,
nós vamos utilizar o SQL Server Manage Studio, tá? Eu já estou conectado aqui na minha instância, que é uma instância do SQL Server 2012. Aqui nós vamos vamos focar muito na opção SQL Server Agent. Olha aqui, SQL Server Agent. Aqui você pode expandir essa opção, ou você pode clicar com o botão direito nela, na opção Novo, e você pode escolher aqui entre criar um job, um schedule, um operator, que foi os termos que nós acabamos de falar nos nossos slides. O alerta vai ser assunto para um próximo vídeo. Por enquanto nós vamos focar nesses três aqui. Para começar a nossa demonstração, eu sugiro que nós comecemos pela criação do schedule, tá? O schedule é basicamente o agendamento, é quando eu quero que a minha tarefa ocorra. O que é importante que você saiba de um schedule? Um schedule ele pode ser utilizado por um ou mais jobs, ou seja, se você tem vários trabalhos que você quer que ocorra às 3 da manhã, então basta que você crie um único schedule, às 3 da manhã e associe todos esses jobs a ele, tá legal? Isso é o suficiente, tá ok? Então vamos lá. Esse job aqui, nós podemos chamar ele de coleta baseline. Ele é um schedule recorrente, tá? Você teria aqui outras opções para executar esse schedule aqui somente quando o SQL Server Agent iniciasse, ou quando a CPU estivesse inativa, ou que ele fosse executado somente uma vez. No nosso caso, não. A gente quer que essa coleta ocorra de forma recorrente, tá bom? Outro ponto, qual a frequência desse schedule? Esse schedule terá uma frequência diária, semanal ou mensal, tá bom? No nosso caso, para o nosso exemplo, vamos utilizar a frequência diária. Bom, já que é uma frequência diária, qual é a frequência dele dentro do dia? Ele pode acontecer uma vez só. Eu posso falar aqui, esse schedule vai ser executado todos os dias 23 horas, tá? Ou eu posso falar que ele vai ocorrer a cada 1 minuto. E entre aqui, meia-noite e 23h59, tá bom, gente? Então, olha só, se você for ver aqui, depois de configurar tudo isso no seu schedule, você tem uma descrição aqui, ó. Então, o SQL Server está falando, esse schedule vai ocorrer todos os dias a cada 1 minuto, entre 0 horas e 23h59. Bom, para o nosso exemplo, eu vou criar o nosso schedule com essa frequência aqui de minuto em minuto. Tá? Em produção, eu sugiro que você colete esse dado somente uma vez por dia, tá? De repente, aí, uma coleta às 23 horas seja o suficiente. Mas vamos lá, vamos prosseguir assim. Com o schedule criado, agora podemos partir para outro ponto. Então, botão direito aqui no SQL Server Agent, New, e eu sugiro que nós criemos agora um operador. Quem será esse operador? Eu sugiro que o nosso operador seja o Altair. O Altair vai ser o cara que vai receber os e-mails quando esse job nosso falhar. Eu acho que é bem legal, né? Vamos notificar o Altair quando tiver problema, ok? Vamos lá então. O e-mail do Altair é altair@dbabrainstorm.com. Gente, é bem simples mesmo, tá? Viu aqui? Simples. Você pode confirmar aqui com OK, pronto. O Altair já está cadastrado como um operador. Se você trabalha numa empresa com vários DBAs, você quer notificar esse grupo inteiro, você pode solicitar para o seu time de infra, né, a criação de um e-mail, né, que represente esse grupo, né, e cadastrar o seu operador, no caso, como, sei lá, grupo DBA. E todos vocês serão notificados na ocorrência de um problema ou quando vocês desejarem. Bom, então já criamos o schedule, criamos o operador e agora vamos criar o job, tá legal? Botão direito no SQL Server Agent, New, Job. O que é o job mesmo, gente? Job é o trabalho que vai ser realizado, tá bom? Ou seja, é a nossa coleta mesmo, é o que a gente quer que o SQL Server faça, né? Automaticamente. Então vamos lá. Eu quero que ele faça uma coleta, né? Eu vou dar um título aqui para esse cara. Baseline, coleta, disco, por exemplo. Bom, dei um nome para o meu job. E agora, vamos entrar aqui aonde? Nos steps. Lembra dos steps? Os steps é a forma como nós quebramos, na forma como nós dividimos o trabalho. Como este trabalho é muito simples, a gente não tem necessidade de ter vários steps. Só basta um step, né, para a gente conseguir coletar os dados do disco, tá bom? Para
coletar os dados do disco, nós vamos utilizar aquela procedure que o Altair demonstrou para a gente na sua última apresentação. Tá? Só para vocês recordarem, na apresentação do Altair, ele criou uma tabela que é a tabela drives. Okay? Nela, a gente tem 3 atributos, que é data, drive e espaço livre. Tá legal? E lá ele demonstrou este comando aqui, ó, essa procedure. Se você executar a XP Fixed Drives, o que ela demonstra para você aqui? Ela vai mostrar para você a quantidade de espaço livre em megabytes nos seus discos. Então, o comando que nós queremos que o SQL Server execute é esse aqui, ó. A gente quer que ele execute o resultado dessa execução da procedure na tabela drives, ok? Então vamos executar aqui uma vez, só para a gente ter certeza que está tudo ok com esse comando. Nosso banco aqui é o baseline. Vamos executar aqui. Ok, tá legal. Deixa eu dar uma selecionada aqui para ver se está tudo ok. Temos já vários dados aqui das últimas coletas, né? Aqui temos do dia 13 de 10 de 2013, que é a nossa data do dia de hoje. Legal, o comando está funcionando. Vamos pegar esse comando e vamos voltar para a criação do nosso job. Agora nós vamos criar um step que vai executar aquele script de coleta. Qual é o nome desse script? XP Fixed Drives. Ok? Coleta espaço em disco. Um exemplo, tá bom? Bom, qual é o tipo desse step? Tá? Existem inúmeros tipos, gente. Dá uma olhadinha aqui nessa lista. Olha só. Você pode ter script ActiveX, você pode executar aqui comandos do sistema operacional. Então digamos que você queira aí criar um job que vai copiar um arquivo de uma pasta para outra às 5 da manhã todos os dias. Então você poderia criar um job aqui, ó, e escolher o tipo, né, da tarefa como um operating system, né? Aqui, que seria um comando DOS. Você também poderia ter aqui um comando PowerShell, tá? Você poderia chamar aqui, por exemplo, o Integration Service, se você quisesse executar um pacote do Integration Service. Tá legal, gente? Então vejam a quantidade, né, de funções disponíveis aqui, né, quando a gente está falando de steps. Então, nesse caso, o nosso step é do tipo transact SQL, porque nós vamos executar uma procedure SQL. Então vamos lá. Qual o database que nós queremos executar esse comando SQL? É no nosso database baseline. Tá legal? Qual o comando? O comando é esse aqui. Tá aqui, ok? Nosso step está criado. Gente, agora o que falta? Falta a gente associar a esse job, né, o nosso schedule e o nosso operador. Então vamos lá, vamos associar o schedule. Quando você vem aqui na aba schedule, dentro da criação do job, você tem duas opções. Vamos dar uma olhadinha. Você pode criar um novo step, tá legal? Desculpa, você pode criar um novo schedule a partir da tela de criação do job, ou você pode utilizar um schedule já criado. No nosso caso, a gente já criou o schedule anteriormente, então a opção é essa aqui, ó, pick. Tá legal? Qual é o nosso schedule? É esse aqui, ó, coleta baseline. Ele ocorre todos os dias a cada 1 minuto. Vamos lá. Selecionei meu schedule. Legal. E agora? Agora só falta associar o nosso operador, né? A gente quer avisar o Altair caso esse job falhe. Então vamos lá. Aqui em Notifications, você vai falar, ó, eu quero que você notifique o Altair por e-mail, né? Olha aqui, ó, eu tenho o Altair e o Silas. Nesse caso, a gente vai selecionar o Altair, né? E eu quero que o Altair seja notificado sempre que esse job falhar, tá legal? Observe que você pode aqui notificar ele quando o job ocorrer com sucesso, tá legal? Ou quando o job falhar, ou quando o job completar, tá bom? Basicamente é isso. Nesse caso, a gente só quer avisar ele quando o job falhar. Quando é problema, a gente chama o Altair, tá bom? Então vamos lá, gente. Nosso job está criado. Ok. Vamos aqui, ó, expandir os jobs e você vai ver aqui que eu tenho 3 jobs, tá legal? Um deles é o baseline coleta disco. Eu sempre sugiro que, ao finalizar a criação de um job, que você, se possível, execute esse job para ver se está tudo certo. Executar esse job manualmente. Se você quer executar o job manualmente,
basta que você clique com o botão direito em cima do job, tá? E execute aqui, ó, escolha a opção Start Job at Step, ok? Seleciona ele. Aqui nós já estamos executando o nosso job. Vejam que o nosso job foi executado com sucesso, tá legal? Aqui, ó, Execute Job com sucesso, tá legal, gente? Bom, agora é bom lembrar que o nosso job está executando de minuto em minuto, tá bom? Então vamos selecionar aqui os dados da tabela Drives. Vamos, que tal, ordenar os dados aqui por data, né? Desk. E vamos vendo aqui, ó. A nossa última coleta foi no dia 3/10/2013, às 3h51, né? Ok. Se daqui a pouco a gente executar esse select aqui novamente, o que a gente vê? Que já tivemos uma nova coleta às 3h52. Tá legal? Bom, gente, o que é legal nisso aqui? Primeiro, observem que a partir de agora você não se preocupa mais em executar esse comando manualmente, tá legal? A partir de agora o SQL Server está fazendo esse trabalho por você. Não esqueça que além disso tudo que nós falamos aqui hoje, da importância de você DBA, ter o baseline do seu servidor. Isso aqui é muito importante e eu espero que você utilize, né, isso de uma forma que aumente muito a sua produtividade, tá legal? Bom, gente, por hoje é só. A gente foi bem básico aqui, só para você, né, se ambientar, né, com os termos job, schedule, operador. Nos próximos vídeos vamos abordar ainda mais o tema SQL Server Agent, Database Mail e etc. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais.